Estamos de volta com Devocional Intimidade. Eu quero continuar aqui esse bate-papo muito especial com o meu amigo, Pastor Anderson, porque o nosso tema dessa semana, Pastor Anderson, é, Dolásio Pó, coloca aí pra gente, é cartas vivas. Nós somos cartas vivas de Deus nessa terra, eleitos para expressar a vida de Deus, eleitos para expressar o propósito de Deus, e uma carta viva é construída nessa convicção. Uma carta viva, ela é construída quando você entende o propósito de Deus, aí você se torna verdadeiramente uma carta viva. Por isso que essa semana o tema é esse aí, cartas vivas. Eu creio que a sua vida é realmente uma carta viva, pastor, expressando isso. E o pastor estava falando a respeito dessa canção, né? E até o versículo base de hoje é João 4, 31 a 34, aonde Jesus diz assim, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E só aquele que faz a vontade do Pai realmente confia nele. E o pastor estava contando a respeito dessa experiência que o pastor teve com Deus lá na igreja de circo, né? Que você aprendeu a confiar em Deus a despeito do que estava acontecendo. Jesus foi um modelo de obediência e nesses anos o Senhor lhe tornou um modelo de obediência. Essa questão de... a gente estava começando a conversar em off. Um dos detalhes que Deus tem tocado profundamente no meu coração é que quando você tem convicção de um chamado e você sabe muito bem a tua cultura espiritual em Deus, quem você é em Deus, não há pesar, não há dificuldade, porque você serve naturalmente, como comer e beber. Você come e bebe naturalmente. Quer dizer, quando você serve a Deus com uma convicção tal, então você enfrentar batalhas servindo a Deus, isso é prazeroso. Não é uma coisa que te mata, que te destrói. Exatamente. Eu vejo que o pregar o Evangelho, viver o Evangelho, sofrer o Evangelho, dentro do contexto do Evangelho, faz parte de um contexto de aprendizado e é prazeroso quando você percebe um momento de batalha e um momento de vitória. E o próprio Jesus nos deixou como modelo isso na sua caminhada diária, não é? E um detalhe, Mônica, que eu até admiro quando eu encontro algumas pessoas que dizem assim, Pastor Anderson, eu tenho acompanhado a tua história e a tua história é um exemplo para mim. Falei, poxa, sério? Sério? Olha, um tempo atrás, eu cheguei num banco da cidade de Blumenau e encontrei um pastor. E esse pastor chega e fala para mim, eu pensei muito em você nessa semana. Eu falei, verdade? Tá, mas pensou no quê? Não, eu pensei na batalha que você enfrentou e toda a luta que você teve que enfrentar no contexto da tua igreja. E o que me alimentou foi o fato de me lembrar que você enfrentou a batalha e conseguiu se reerguer. Então, o fato de você ter se levantado novamente depois da batalha terrível que você enfrentou, então eu percebi que eu posso também enfrentar e vencer, porque você venceu. São as nossas percas se tornando em ganho para a vida de outras pessoas. Essa é a questão. Quer dizer, quando você vive para Cristo, você vive em Cristo, toda a tua vida vai ser, se você vive em prol de agradar a Deus e para a glória de Deus, tudo que você fizer vai repercutir de uma forma maravilhosa na vida dos outros, claro. E quando você é um exemplo da glória de Deus, se você também errar, você vai ser um canal de destruição de muitas pessoas. Exatamente. Então é uma grande responsabilidade. E então, quando eu sirvo a Deus e procuro não pecar, é porque eu também penso em não desagradar a Deus e também a não contribuir com a derrota de muitos. É muito complicado quando a gente acaba sendo um instrumento de derrota. Porque é como se você pegasse um monte de gente que está a fim de amar, a fim de servir, você colocar ele no paredão e metralhar todo mundo. Exatamente. Uma atitude errada. E nós temos visto muito hoje, tanto essa atitude de construção através do Evangelho, como uma atitude de destruição moral, de destruição ética, né? Na vida das pessoas, por usar-se a fé das pessoas em benefício próprio. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, por isso que essa semana o Senhor trouxe esse tema ao meu coração, pastor. Nós precisamos ser cartas vivas, perdão. E eu creio que cada dia esse nosso desafio, ele se torna gigantesco. Cada dia ele se torna maior. E eu não vou falar nem a nível de mundo, vou falar a nível de igreja. Por muitos que têm literalmente vendido seus valores em troco do possuir. Para ter, eu faço qualquer coisa. Com certeza. Entendeu? Para ter, eu prego aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Com certeza. Não é verdade? Essa construção. E essa confiança em Deus é muito importante. Você sabe quem você é, de onde você veio e para onde você vai. É isso aí mesmo. Não é, pastor? Essa é uma coisa que eu tenho ensinado dentro do contexto das ministrações que eu faço.
Porque há uma necessidade de trazer à pessoa a verdadeira realidade do Evangelho. E a verdadeira realidade do Evangelho, que é muito simples, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e é servi-lo numa obediência tal que não lhe causa dor. Porque toda obediência que causa dor não é uma obediência plena. Exatamente. Entendeu? Então é sacrifício. É uma coisa assim, é forçado. E eu entendo o seguinte, que se o Espírito de Deus está em mim, eu vivo a verdade porque eu e o Espírito estamos ligados. Então eu não preciso criar muitas coisas ou muitos padrões para servir, porque eu sirvo naturalmente. Quando a gente entende o servir naturalmente, você sente, você ouve, você fala, você compartilha, você chora, você obedece, você cresce, você diminui. Você sobe, você desce, porque a pessoa que tem essa certeza, se Deus fala, ó, pode descer os degraus, porque eu quero te tratar no pé da montanha. Pode descer, aí você desce. Mas você está almejando o cume da montanha, entendeu? Então, uma certa vez o Senhor me deu uma visão. Eu estava assim muito atribulado com muitas situações e eu me vi subindo uma montanha, mas era uma montanha tão íngreme, tão difícil, que mal cabia aos meus pés. E eu subi aquela montanha. E eu falava assim, mas Senhor, e as pessoas que me acompanham? E as crianças, será que elas conseguirão chegar no cume da montanha junto comigo? Aí o Senhor me disse assim, enquanto você continuar subindo, eles subirão. Se você parar, eles param. E eu olhei para trás e vi as pessoas subindo a montanha, sorrindo, festejando. E eu vi o quanto era íngreme subir, a ponto de um certo ponto da montanha eu subi arrastando o peito. E eu fiquei preocupado com as pessoas. Quando não há uma preocupação com as almas, então a pessoa simplesmente olha para frente e vai e não está se importando com nada. Mas quando há uma preocupação, então existe um cuidado, um zelo. Por quê? Porque é muito complicado você restaurar uma pessoa que foi ferida. Eu tenho encontrado mais gente ferida no caminho do que gente que precisa alcançar a salvação. Por quê? Porque aquele que conhece o Evangelho de primeira, então ele ama a Deus, ele conhece, ele é apaixonado por Cristo. Existe aquela questão do primeiro amor, que algumas pessoas quando olham alguém muito entusiasmado, é o primeiro amor. Pô, primeiro amor, tem segundo amor, terceiro, quarto. Não, existe um amor só. Da sua existência, exatamente. Existe um amor só. Eu acho que dentro desse amor... Acho que é o nosso maior desafio hoje, é conseguir estabelecer isso dentro do Evangelho. E manter vivo, né? E manter vivo, exatamente. E a própria Bíblia diz que nos últimos dias o amor ia se esfriar. Mas não é o amor do mundo, é o amor da própria igreja. Da própria igreja. É o amor daqueles que conhecem ao Senhor, daqueles que têm que levar essa vida. Pastor, eu queria que você deixasse duas frases, resumisse em duas frases essa vida de convicção e olhasse nos olhos dessa pessoa que está com a gente ali nessa câmera. Define em duas frases para ela essa vida de convicção. Pode falar isso para o coração dessas pessoas. Quando você tem convicção de algo, quando você tem convicção de que Deus está com você, você não teme o perigo, você não teme o amanhã, você tem certeza de que todas as suas necessidades são supridas no Senhor. E quando você tem essa certeza, essa convicção, não adianta argumentos, porque um dia você decidiu servi-lo. E se você decidiu servi-lo, com certeza Ele vai honrá-lo. Então, simplesmente creia. Busque ao Senhor, invocai-o e Ele vai te ouvir. Vai ouvir a tua petição e vai te abençoar. Glória a Deus, pastor, que tremendo. Nós vamos orar juntos nessa manhã. Amém. Eu quero aproveitar, pastor, vai ficar com a gente para amanhã também, Sim. né? Vamos estar conversando um pouquinho mais. É muito bom conversar com pessoas que entendem o propósito a despeito das circunstâncias. Amém. Esse é o modelo de obediência de Jesus. Amém. A despeito das circunstâncias, Ele viveu o propósito de Deus e hoje nós somos frutos e muitos frutos ainda se estabelecerão ao longo de toda a eternidade. Com certeza. Por causa daquilo que Jesus fez. Eu quero então pedir, pastor, que o pastor ore conosco nessa Amém. manhã. Dentro dessa convicção que Deus tem colocado no seu coração e que essa unção possa alcançar você, que está aí do outro lado da tela e que talvez esteja meio balançado hoje. Talvez até já tem muitos anos de fé. Você está aí, eu segui, eu obedeci, parece que as coisas não estão acontecendo. Mas realmente estão acontecendo. O Senhor quer abrir os seus olhos nessa manhã. Vamos orar, pastor? Amém. Vamos orar então. Amém. Senhor, na tua presença eu te agradeço por estar neste programa. E por estar compartilhando com a tua serva e com toda esta comunidade que assiste esse programa. Obrigada. Ó Pai, eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor vá ao encontro dos corações feridos, que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão numa caminhada e estão enfrentando batalhas terríveis.
Ó Senhor, no qual a sua fé tem sido colocada à prova e o desânimo tem apertado o seu peito, trazendo uma angústia profunda à sua alma. Eu clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor vá ao encontro destas vidas agora e que o Senhor possa trazer, ó Deus Pai, um conforto tal que ela venha recomeçar de onde parou, que ela venha reanimar a sua fé, que ela venha revigorar as suas forças e que elas possam viver um tempo novo na Tua presença. Pai, porque as expectativas que depositamos nos homens, elas não correspondem àquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque é o Senhor que é o nosso Senhor, é o Senhor que está acima de todas as coisas, que nós possamos viver um tempo novo na Tua presença, que essas vidas que estão assistindo este programa possam ser impactados pelo Teu poder e que o Senhor possa renovar a fé para a glória do Teu santo nome, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Manhã muito especial, meus queridos. E amanhã, sexta-feira, pastor Anderson vai estar aqui novamente contando um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito na sua vida, compartilhando conosco a carta viva que ele é. Os contatos aí do pastor Anderson você tem passando na sua tela aí, você pode estar entrando em contato com ele, conhecendo um pouquinho mais daquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu ministério. Mas amanhã a gente tem um pouquinho mais. Quero agradecer sempre aos meus patrocinadores, Divina Calçados, ali na Rua Uruguai, número 45, fone 3349-1696. Também Kátia Monteiro Boutique. Ela te atende com hora marcada pelo 3363-8106. O nosso tempo correu, porque quando nós estamos com o Senhor, meu querido, cada momento é especial, especial. Então, continue na nossa programação, temos filmes, uma programação abençoada para o seu coração. Canal 6 da Via Cabo ou pelo site tvmca.com.br. E a gente vai terminar ouvindo um pouquinho mais, pastor Anderson. Vamos lá, vamos adorar mais um pouquinho, pastor? Amém. Beijo no seu coração, até amanhã. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adoro